Então, aqui voltando para a nossa planta, o que a gente pode gerar mais aqui de projeto, tá? Eu tenho aqui o app de esgoto residencial. Esse app eu acredito que ainda vai dar uma melhorada, mas basicamente é o seguinte, tá? Você tem os seus cômodos aqui, você pode acrescentar mais, tá? Ou você pode simplesmente eliminar ele, o excesso. Então aqui eu tenho o banheiro, eu vou tirar esses outros aqui, vou deixar só o banheiro, tá? Então aqui eu tenho o banheiro, no banheiro eu tenho o vaso sanitário. E seguindo aquela mesma lógica do app de água fria, você coloca as distâncias em relação, só que aqui no caso é em relação a caixa de passagem, tá? Então eu tenho aqui o banheiro, aqui eu vou botar a pia, né? No caso aqui é o lavatório. Eu tenho o banheiro. Eu tenho o banheiro. Lá tenho o vaso sanitário também. E no mesmo banheiro eu tenho o chuveiro, tá? Eu vou botar aqui algumas distâncias, elas são simbólicas. Só para fim de demonstração. E aí o que eu tenho aqui? O app automaticamente ele já dimensionou a tubulação do chuveiro, ou seja, a água que, a tubulação que vai colher água do chuveiro, a do lavatório, tudo jogou para o ralo sifonado. O vaso sanitário é uma tubulação que vem à parte. Ele jogou uma tubulação de 100. Do ralo ele já saiu uma tubulação de 75, ou seja, então o que ele fez aqui na prática? Ele fez o seguinte, ó. Ele pegou aqui a pia, jogou, teoricamente aqui, ele jogou para cá, o ralo, assim como o chuveiro. Só que no caso do chuveiro, a gente sabe que não vai ter, não vai ter água aqui, ele vai ter, toda a água vai escoar para cá, então necessariamente não precisaria nem jogar o chuveiro. Mas a gente joga para ter a contribuição do chuveiro, né? Então vamos supor que ele jogou isso aqui. Aí se desconsidera a tubulação do chuveiro e considera apenas a tubulação da pia. E a do vaso sanitário, ele fez isso. E aí, supondo que todo mundo passa aqui, porque eu estou dizendo que todo mundo está correndo do lado um do outro, todo mundo vem para essa caixa, que é como está lá no diagrama. Então eu tenho o chuveiro e o lavatório empurrado, do ralo vai para a caixa, né? O tubo de queda, no caso aqui seria nesse caso seria o tubo de queda, a caixa, tá? Assim como o vaso sanitário. O tubo de queda ele vai para o coletor predial, se tivesse o coletor, e a caixa de inspeção. Então, no nosso exemplo aqui, o tubo de queda e o coletor não tem. Você já pularia direto para a caixa de inspeção. E assim você pode fazer para outros ambientes. Você tem, por exemplo, aqui a cozinha. Na cozinha você teria aí a pia de cozinha e a distância dela. Vamos dizer aqui que é assim. Então, o diagrama já atualiza de novo. Porque que a lógica dele foi montada para que todo mundo fosse uma edificação elevada, né? Só que ela atende também a edificação de cunho térreo. Só que nesse caso você vai desconsiderar isto e isto. Vai considerar a caixa de inspeção. Aí você diz assim, se eu tenho mais de um ambiente, mais de uma caixa. Então você lança ponto a ponto. Vamos comparar um circuito, né? Você lançaria esse circuito do banheiro, depois lançaria o circuito da cozinha. Então você teria essas tubulações, os comprimentos estão aqui, que você formou, e os dimensionamentos das tubulações aqui. Lógico que é evidente que esse app ainda está em atualização, ele vai ser melhorado para ter uma visão melhor, assim como gerar quantitativos, tá? Aqui eu também tenho uma tabela técnica, que é um resumo daquilo que a gente lançou, com os diâmetros das tubulações, as declividades, você pode mexer aqui, vamos supor, não, está inalterado, tá? Conforme NBR. E as quedas, né? Conforme a declividade. E os comprimentos. E aí você pode baixar isso aqui um Excel para levar para o seu orçamento.